Olá, turma do primeiro ano do Colégio Sagrada Família. Ó, o professor Arnaldinho aqui outra vez. Gente, hoje nós vamos iniciar o módulo 2, esse aqui, ó. Módulo 2 de Física, Física 2, viu? A parte de vetores. Vamos lá? Vamos começar? Vem comigo então, vamos lá. Galera, vetores. Olha, imaginem, aí tem o texto bonitinho para vocês lerem, né? Imaginem grandezas como massa, tempo, comprimento, são grandezas chamadas de escalares, que nós estudamos no capítulo anterior. As grandezas escalares, elas não necessitam de um direcionamento, de uma localização no espaço. Elas só precisam somente do número, do valor e da unidade de medida para serem compreendidas. Por exemplo, um corpo tem 2 quilos. 2 quilos de quê? De massa. Você não diz para onde está a massa, para onde a massa está indo. O corpo tem, vamos lá, uma sala está a 20 graus Celsius, temperatura, né? Já dá a ideia completa de informação. Não tem direção nem sentido. É a potência do ar-condicionado, 20 kW, 20 kW, ou 20 mil BTUs, vamos dizer assim. Quer dizer, são grandezas que realmente elas não têm uma localização no espaço. É diferente das grandezas chamadas de grandezas vetoriais. Essas necessitam de uma localização no espaço. Por exemplo, quando você diz a porta tem 2 metros de comprimento, você sabe que a porta tem 2 metros de comprimento. É a altura da porta. Agora, quando você fala de uma piscina, a piscina tem 10 metros. Bicho, ó, é claro, você não vai botar na sua casa uma piscina de 10 metros de profundidade. Você sabe que está falando do comprimento da piscina. Comprimento é uma grandeza escalar. Agora, se eu chego e falo, a minha casa fica a 500 metros da escola, você vai saber onde é a minha casa? Não. Deslocamento é grandeza vetorial. Você vê que tem a mesma unidade de medida de comprimento. A unidade de medida é a mesma, metros. Agora tem uma diferença entre deslocamento e comprimento. O deslocamento é do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, para você se deslocar até minha casa, já é diferente. Eu tenho que lhe dar o trajeto. Você vai para onde? Vai para lá? Vai para lá? Vai para onde? A pergunta é essa. Para onde? Quando a grandeza pede uma localização no espaço, ela pede essa pergunta para onde, essa grandeza é chamada de grandeza vetorial. Exemplo, força. Força é grandeza vetorial. Se eu chegar e disser a você, ó, faça uma força ali, você vai perguntar assim, eu vou fazer uma força para onde? É vetor, entendeu? Grandezas que pedem localização geográfica, localização espacial, são chamadas de grandezas vetoriais. Ou seja, elas dependem de uma direção e de um sentido. Só o valor e a unidade de medida não é suficiente para você ter compreensão dessa grandeza. Então ela é dita vetorial. Vamos lá? Bem, na física, nós utilizamos essa ferramenta da matemática, os vetores, que é uma ferramenta poderosa para a gente realmente caracterizar completamente as grandezas vetoriais. Quando eu pego aqui essa grandeza A, eu posso caracterizá-la das seguintes formas. Primeiro, o valor. Percebam que o valor é dado pelo tamanho da seta. É chamado de módulo do vetor. A intensidade do vetor. 2 unidades de medida. O de unidades de medida. 2. Todo o comprimento. A direção é o ângulo do vetor. E o sentido? O lado que a seta está apontando. Aí está aí, ó. Esse vetor ele tem como módulo 2 unidades, é o valor dele, é o tamanho da seta. Gente, e nós vamos ver isso na aula muitas vezes, viu? Temos que usar o tamanho do vetor caracterizado pelo tamanho da seta. Vetores de valores maiores, as retas são maiores. Vetores menores, de valores menores, retas menores. Ó, a direção inclinada a 45 graus com a horizontal, a direção é o ângulo, realmente, de inclinação. E o sentido, eu botei aí ascendente, né? Subindo, mas você poderia colocar assim.
para cima e para a direita, né? Para cima e para a direita também. Poderia ser, viu? Ó, já que vocês foram apresentados os vetores, aí tem uma questãozinha do módulo de vocês, na página 10, ela é a terceira questão, viu? Tá aqui, ó, página 10, módulo 2, física 2, questão 3. Ele diz, considere as seguintes proposições sobre as grandezas físicas escalares e vetoriais. A primeira, item 1. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Exemplos dessas grandezas são o peso e a massa. Realmente, olha, a grandeza escalar ela só precisa do número e da unidade de medida. A massa está certa. Agora, peso. Para quem estudou comigo, galerinha, e fez o 9º ano comigo ano passado, sabe que peso e massa são coisas diferentes. Massa é a medida corporal, em quilogramas, 30 quilos, 20 quilos. Peso é força, que é medida em newton ou quilograma força. 20 newton, 30 newton. Então, peso é força, é a força da gravidade, que a gravidade do planeta faz sobre os corpos. Ela é vertical para baixo. Peso é força, e toda a força é o quê? Vetor. Então, ela está errada. Por que essa alternativa está errada? Por causa do peso. Peso é força e toda força é grandeza vetorial, não é escalar. Então, está errada. Certo? Tá aqui a justificativa. Ok? Ó, a 2. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam como vetor. Verdadeiro. Módulo, direção e sentido são todas as características de um vetor. Um vetor só pode ser vetor se tiver essas 3 características. Quer dizer, uma grandeza, né? Uma grandeza só pode ser um vetor se tiver todas essas características. Correta. 3. Exemplos de grandezas vetoriais são a força e a velocidade. Força e velocidade. Totalmente correto. Força é vetor, precisa de localização no espaço. Velocidade também. Velocidade é característica de movimento. Se um corpo está se movendo com a velocidade de 60 km por hora, assim, ele está se movendo para onde? Lembra da classificação em relação à velocidade? Progressivo e retrógrado. Progressivo está indo, retrógrado está voltando. Velocidade tem direção e sentido, então velocidade é grandeza vetorial. Está correta. A última, a única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Totalmente errado. Como vimos no início, na apresentação do conteúdo, temperatura é grandeza escalar. Está fazendo 20 graus Celsius. A temperatura não está indo para algum lugar, ela é 20 graus Celsius naquele local. Então ela não pede localização no espaço, ela é escalar. Falso. Então logo, alternativa D de docinho. Doce, 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 viu? Então letra D. Vamos lá, vamos continuar? Beleza. Segunda questão. Isso é um exemplo, não é do módulo, ok? Não é do módulo, não tem no módulo essa questão, viu, galerinha? Então preste atenção. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa, conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for incorreto. Ele quer a alternativa errada. Letra A. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com o eixo de referência qualquer dado. Gente, a direção é o vetor em relação à direção de referência verdadeiro. Então, não marca ela, ela está correta. Ele quer a incorreta. Letra B. O comprimento
do segmento de reta, o comprimento do segmento de reta, orientado, que representa o vetor, é proporcional ao seu módulo. Realmente o módulo, o valor do vetor, o valor absoluto é dado pelo tamanho da reta. Então, verdadeira também está correta. O tamanho da reta determina o valor do vetor. Letra C. Dois vetores são iguais, olha só, são iguais, somente se seus módulos correspondentes são iguais. Pessoal, entendam, o vetor ele não é caracterizado só por módulo, não vá na onda tipo grandeza escalar. Grandeza escalar, os valores são iguais, as grandezas são iguais, beleza. Mas no caso do vetor, não só podem ter valores iguais, para serem iguais eles têm valores iguais, módulos iguais, que são os valores, direções iguais e sentidos iguais, ou seja, as três características vetoriais têm que ser iguais, porque senão esses vetores não são iguais, eles são diferentes. Quais são as características de um vetor da grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido. Então eles são iguais se as três forem iguais. Então a alternativa C está errada porque ela está incompleta. Para ela ser verdadeira, ele também teria que dizer, além do módulo, direção e sentidos iguais. As três características. Então, incorreta, letra C, pode marcar ela, ok? Pode marcar a letra C. Bem, ele diz na letra D, o suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele atua. Verdadeiro, é a reta que ele está atuando. Ok? Alternativa C, C de certo. Beleza, galerinha? Vamos continuar. Ok, agora sim a gente chega no lado bom. Agora sim, a gente vai para a operação com vetores. A gente vai entender que a matemática dos vetores é um pouquinho diferente da matemática das grandezas escalares. Viu? Tipo massa. Massa ou você ganha ou você perde, não é isso? Você tem 20 quilos, aí ganhou 10 quilos, você fica com quanto? 30 quilos. Você tem 50 quilos, aí você perde 10 quilos, fica com quanto? 40 quilos. Quer dizer, é só somar ou subtrair, grandeza escalar e retável. Vetor é diferente, porque vetor também tem a direção e o sentido. Então vamos entender. O primeiro caso, eu vou pegar vetores em mesma direção. Quando eles estão em mesma direção, eu tenho dois casos. Mesmo sentido e sentidos opostos. Olha, quando eles estão em mesmo sentido, apontam para o mesmo lado. Por que mesma direção? Porque é mesma reta. Vetores paralelos, vetores de uma mesma reta, tá vendo? Eles são, realmente, eles têm mesmo sentido. Deixa eu dar uma corrigida aqui rapidinho. Rapidinho, galerinha. Ó. É bem rápido mesmo. Porque esse aqui estava meio tronchinho, meio erradinho, viu? Beleza, agora vamos. Ó, ok? Aí você tem aqui mesmo sentido, mesma seta, seta aponta para o mesmo lado, sentidos opostos. Veja que também tem a questão do ângulo. Por que aqui é 0 grau? Porque eles estão apontando para o mesmo lado, paralelos, o ângulo é 0 grau. Por que o outro é 180 graus? Porque apontam para lados diferentes, aí você tem um ângulo raso. Um ângulo de 180 graus, meia volta, ok? Vamos lá. Quando tem mesmo sentido, acontece aqui, ó. Você vai ter como se fosse um complemento um do outro. Eles se completam e aí o meu vetor resultante, ele é a junção dos dois. Sendo a junção dos dois, o meu vetor resultante, olha, entendam que eu botei isso aqui, RA mais RB vetorial, depois A mais B. Qual é o significado? Esse A mais B está indicando a combinação vetorial. O vetor A mais o vetor B. Não é uma soma. Não é pegar A e somar mais B.
Só que, coincidentemente, desta forma aqui, vetores em mesma direção e mesmo sentido, eu acabo somando os dois, A mais B. Vetores em mesma direção e mesmo sentido soma, logo, vetores em mesma direção e sentido oposto, é o que vai acontecer, qual é o que vai sobrar? A vai tirar um pedaço de B, só sobra um pedacinho de B. Aí, ó, vetores em mesma direção e sentidos opostos, a combinação vetorial, o vetor soma, o chamado vetor resultante, seria o vetor A menos B, ou seja, vetores em mesma direção e mesmo sentido soma, vetores em mesma direção e sentido oposto subtrai. Vamos ver? Ó, primeiro exemplo, olha aí. Eu gosto de colocar o vetor deslocamento porque é o mais fácil de entender. Um corpo se desloca 2 metros para frente e depois 5 metros para frente de novo. Qual o seu deslocamento? Nós vimos que distância percorrida é a distância de toda a trajetória. Deslocamento é a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Não é tudo que ele anda. Às vezes coincide. Olha aí, como nesse caso. Ele andou 2 metros para frente, depois ele andou 5 metros para frente de novo. Olha só. Veja que o meu vetor 5 é maior que o meu vetor 2. 5 metros. 5 metros é maior que 2 metros. Ele anda 2 metros, depois anda 5 metros. Qual foi o deslocamento? É a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Olha aí. Do ponto de partida ao ponto de chegada, ele anda quanto? 7 metros. 2 mais 5. Vetores em mesma direção e mesmo sentido, soma. Olha agora o que acontece no outro exemplo. Um corpo se desloca 7 metros para frente e depois 3 metros para trás. Qual o seu deslocamento? Ele andou 7 metros para frente, foi 7 metros. Olha agora o que acontece. Ele voltou 3 metros. Qual é o deslocamento? A distância do ponto de partida ao ponto de chegada. 4 metros. Ele foi 7, voltou 3. Então ele se deslocou. Não é o que ele andou. A distância que ele percorreu foi 10 metros. 7 mais 3. 10, ele andou 10 metros. Mas ele se deslocou quantos metros? É do ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou. Ele saiu desse ponto e chegou a esse ponto. Então o deslocamento é essa seta aqui, ó. Deslocamento é grandeza vetorial, como nós vimos. Então tem que fazer pela lei de vetores. Vetores em mesma direção e sentido oposto subtrai. 7 menos 3, 4 metros. Beleza? Dá uma olhadinha direitinho, dá uma repetida que dá para entender que é facinho. Vamos lá? Agora, né, a gente chega ao ápice, né? É a parte mais complicadinha de vetores. É quando eu tenho direções diferentes. Perceba que eu peguei aqui 4 vetores, A, B, C e D, e eles estão totalmente em retas diferentes. O A é inclinado, essa inclinação, o B é horizontal para a esquerda, o C é vertical para baixo, o D é inclinado descendo. Então são direções completamente diferentes. Bem, nesse caso, eu vou pegar uma regrinha aqui que chamamos de regra poligonal, ou método do polígono. Como é a regra poligonal? Quando você tem vetores em direções diferentes, vários vetores em direções diferentes, você forma uma figura, um polígono. Você escolhe como vai fazer. Você escolhe. Agora é importante, não pode mudar as características dos vetores. Olha o que eu estou dizendo, eu não posso mudar as características dos vetores quando eu for fazer a ligação. Ou seja, eu tenho que manter o mesmo tamanho e o mesmo direcionamento da seta. Mesmo tamanho e mesmo direcionamento da seta. Certo? Então vamos lá. Eu chamo essa regra de cabeça com rabinho. Você vai ligando um vetor ou outro, cabeça com rabinho. É bem assim, ó. Aí você escolhe como quer ligar. Eu fiz a ligação dessa forma. Eu peguei o A, tá vendo? Aí agora, ó, vê onde eu liguei o vetor B. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Aí eu vou pegar o vetor C. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar ele aqui, na cabeça com rabinho.
Não, eu peguei o D, ó. Nem peguei o C, eu peguei o D. Peguei o D, ó, cabeça com rabinho, tá vendo? Eu não sou obrigado, não era obrigado a botar o C. Eu fui e coloquei o D. Cabeça com rabinho, e o C eu vou ligar onde? Não posso ligar aqui, vai ficar cabeça com cabeça. Então eu ligo no D. Aí fica cabeça com rabinho. Tá vendo? Cabeça com rabinho. Essa é a combinação vetorial. Aí como é que eu tiro o resultante? O meu resultante vai ser que nem um deslocamento na questão anterior. É uma seta do ponto de partida ao ponto de chegada. Vamos lá? A minha ligação começa onde? Né? Aqui? O fundo não é esse? E a minha última seta ficou aonde? Não ficou aqui? Então é uma seta do ponto de partida ao ponto de chegada. Tá aí o meu vetor resultante. Perceba que ele é o único que não cumpre a figura. Ele não é o único que não cumpre a regra, mas ele é o que fecha a figura, é o que termina. É o complemento, por isso o nome vetor resultante, ele vai ser o complemento. Ou seja, isso aqui é uma soma vetorial, a combinação vetorial. A mais B mais C mais D. Esse resultante é A mais B mais C mais D. Veja que, como eu falei no exemplo anterior, vetores em mesma direção, a regra é a mesma. Isso aqui não é uma soma não é uma soma algébrica, isso é uma soma vetorial, é nada mais nada menos do que uma combinação vetorial. Isso aqui não está dizendo que eu estou pegando o valor de A, mais o valor de B, mais o valor de D, mais o valor de C, que vai dar R. Não é isso, até porque é absurdo. Olha o tamanho de R. Só R já é menor do que A. Imagine somando todo mundo. Então, isso aqui, na verdade, é uma combinação entre os vetores. É a combinação do vetor A, B, C e D. É o resultante deles. O vetor soma. Beleza, galera? Vamos continuar. Lembrando, cabeça com rabinho. Olha aí. Aí eu peguei um exemplo. Não tem um módulo, viu, galera? Presta atenção aí. Primeira questão. Um cachorro num terreno plano e horizontal se desloca de um ponto P a outro Q. Não é exercício do módulo. Está aqui o cachorro. Ele está saindo aqui do ponto P, ele vai até o ponto Q. Percorrendo sucessivamente 50 metros para o norte, 80 metros para o leste, 30 metros para o norte e finalmente 20 metros para o oeste. Para retornar de Q a P, a menor distância possível que o cachorro deve percorrer em metros é... Olha, ele quer saber a menor distância de P para quê? Vai ser uma reta, não é isso? Uma reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Seria o meu vetor deslocamento, o vetor resultante. Nesse tipo de questão, você tem que fazer o percurso do cachorro, todo ele. A primeira parte, vamos lá? 50 metros para o norte. Gente, lembrar da tia, viu? Ó, norte, sul, leste, oeste. Os pontos cardeais. Vamos lá? 50 metros para o norte. Depois ele anda 80 metros para o leste. Então daqui ele vai para o leste, ele vai para cá. 80 metros. Percebam que eu já fiz a reta de 80 bem maior que a de 50. Tá vendo? Meu vetor 80 metros é maior que o vetor 50 metros. Vamos continuar. Aí, ó, ele vai 30 metros para o norte. Então subiu de novo. 30 metros. Olha o tamanho do 30, ó. Como ele é menor que o 50. Tá vendo? Tem que obedecer a lei dos vetores. Você vê que tá cabeça com rabinho, tá vendo? Cabeça com rabinho. E finalmente 20 metros para o oeste. Oeste para a esquerda. Então vamos lá. O 20 metros, ó, menor que o 30 metros. Menor que o 30 metros. Certo? Então tá tudo certinho. Agora eu vou fazer o meu vetor deslocamento. É o resultante que vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Tá aqui ele, ó. O resultante. Dica, gente. Para fazer o valor, primeiramente, toda vez que você encontrar na regra poligonal um vetor desse jeito, diagonal, bote ele dentro de um triângulo, feche o triângulozinho dele em retângulo, foi o que eu fiz. A dica é essa.
Se você pegar uma diagonal, aí eu peguei o primeiro lado aqui, 80 metros. Quantas pessoas? 80 é 50 mais quem? Mais 30. 50 mais 30, 80 metros. Aí agora eu vou pegar a base do triângulo, tá vendo? Peguei a altura do triângulo e a base do triângulo. Olha a base do triângulo, 60. 60 metros, esse segmento é 60. Todo não é 80? 80 menos quem? Menos 20. Ó, 80 menos 20. 20 mais 60, 80 metros. Então, 60 metros aqui para a base. Olha aqui, ó, os dois catetos, o meu resultante será a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí logo, para fazer, né, a hipotenusa do triângulo retângulo, é só usar o teorema de Pitágoras. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Vocês podem estar se perguntando, não, professor, né, R é um quadrado? É. Mas para tirar o quadrado você não tira a raiz? Se é todo mundo ao quadrado, para tirar o quadrado desse cara é só tirar a raiz. Agora, cuidado, viu? Vocês têm mania de fazer uma coisa feia aqui. Somar e fazer e tirar a raiz depois. Não é assim, tá errado. Você vai fazer o quadrado mais o quadrado. Então, primeiro faz a potência. 60 ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. Somando 10.000. Agora sim eu posso tirar a raiz. Raiz de 10.000, 100 metros, letra D. D de Arnaldinho, D de Lissa. Viu, galera? Esse exemplozinho bem bacana. Não é do módulo, é exemplo da questão. Módulo vocês vão fazer as questões em casa. Ó, vamos lá? Décima questão, eu botei a décima, professor, décima, porque essa tem o módulo de vocês, e é muito difícil, por sinal. O cálculo não, matematicamente ela é facílima. Agora o raciocínio. Décima questão, página 11, tá vendo? Olha ela aqui, ó. Décima questão, página 11, ok? Beleza? Ó, ele diz, com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu-se o hexágono regular abaixo. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Bem, ele quer o módulo do vetor resultante. Perceba uma coisa, ó. Em cima, cabeça com rabinho. Embaixo, cabeça com rabinho. Agora, quando você vai de cima para baixo, não dá cabeça com rabinho. Então, a primeira coisa, eu vou ter que usar a regra poligonal, tá certo? Vou ter que deixar todo mundo cabeça com rabinho. Foi o que eu fiz, ó. Eu só peguei aqui a parte de baixo, tanto faz, a de baixo ou a de cima. Eu só transferi ela. Olha como ficou, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho. E o resultante é do começo até o final. Então aí, ó, tá aqui meu vetor resultante. Então é só achar esse lado, esse valor todo aqui. Perceba uma coisa, geometria. É a parte que corta, é a reta que corta o hexágono. 2 vezes, não é isso? Então vamos achar o valor dela. Aí vamos para a matemática do fundamental, né? Geometria plana. Olha, aqui eu tenho o hexágono regular. Olha o que eu vou fazer com esse hexágono regular. Olha o que eu fiz com ele, ó. Eu tracei várias diagonais. Tá vendo? 1, 2, 3. 3 diagonais. Percebam que essas 3 diagonais, ela está formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E esses 6 triângulos, eles são triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele triângulo de lados iguais. Vamos lá. O hexágono regular é a figura geométrica que é formada internamente por 6 triângulos regulares. 6 triângulos equiláteros, lados iguais. Então, logo, qualquer segmento de reta é igual ao lado. Logo, se você pegar a reta que corta o hexágono ao meio, uma diagonal dessa, cada diagonal dessa vai ter quantas vezes o lado? 1, 2. 2 vezes o lado. Então, ó,
2, 2L mais 2L, 4L, 4 vezes o lado. Se um lado é 8, 4 vezes 8, 32. Aqui, ó, o resultante é toda a reta vale 4L, 4 vezes 8, 32. Aqui, 1L, 1L. L, 2L, 3L, 4L. 32, letra B. B de Arnaldinho, B de bonito. Beleza pura. Meu galera, vamos lá, prosseguir. Essa tem no módulo de vocês, é a 10ª questão. Bem, caso especial da regra poligonal, do método do polígono. O caso especial da regra poligonal, né, é aquele justamente que a figura fecha por completo. Vou pegar aqui esses 3 vetores. Quando eu fizer a ligação entre eles, ó, cabeça com rabinho, sem mudar nada, né? Olha o que acontece. A figura fecha. Quando a figura fecha por completo, sem você forçar, tem gente que força isso, está errado. Tem que ser de forma natural com a regra, com os vetores normais. O resultante será igual a 0. Então, resultante é igual a 0 quando a figura fecha por completo na regra poligonal. Vetor oposto. O que é o vetor oposto? O vetor oposto ele tem todas as características do vetor original, só que muda uma. Como diz o nome, oposto. O sentido dele é oposto. Por exemplo, o vetor oposto ao vetor A é o vetor menos A. Sentidos opostos, sinais diferentes. Lembre-se que na física os sentidos são representados por sinal. Progressivo indo, positivo, retrógrado voltando, negativo. Vetor oposto ao vetor B é o vetor menos B, tá vendo? B para a esquerda, menos B para a direita, ok? Vamos ver uma questão assim. Aí um exemplozinho, no módulo tem essas questões, mas eu não fiz, deixei para vocês fazerem em casa as do módulo. Primeira questão. Para o diagrama vetorial abaixo, a única igualdade correta é, tá aí, ó, vetor A, vetor B, vetor C. Ele quer a única igualdade correta. Qual é a dica que eu dou para a galera nesse caso? A dica é você fazer a relação vetorial para dar 0. Quando a figura fecha por completo na regra não é 0, então feche ela cabeça com rabinho. A e C estão cabeça com rabinho, tá vendo? Só que B não tá. Então, para B ficar cabeça com rabinho, eu não vou ter que inverter o lado de B? Então, eu vou usar o vetor oposto. Menos B. A mais C menos B igual a 0. Agora a figura fechou por completo. Tá vendo? Olha lá o meu resultado. 0 igual a A mais C menos B. Logo, aí daí passa para o outro lado, muda de sinal, como a matemática diz. Então eu vou passar para o outro lado. Passei B e A. B passa positivo, A passa negativo. Deixei o C. B menos A igual a C. Você tem essa relação aqui na alternativa D. Você pode até tentar comparar com as outras, mas nunca vai dar certo. A única que vai dar certo vai ser essa, como a gente acabou de fazer. Passando o B para o outro membro, ele passa positivo. Passando o A para o outro membro, ele passa negativo. B menos A igual a C. Letra D, D de lista. D de divino. Vamos lá? Segunda questão, olha aí. Ó. Ele deu aqui esses vetores, ó. BA, tá vendo? Segmento de reta é sempre primeiro. BA, EA, BA, EA, DE, CD e CB. Aí ele diz, conforme a figura abaixo, assinala a alternativa que contém a relação vetorial correta. Bem, o que é que eu vou fazer? Aquilo que a gente fez na outra. Eu vou pegar e fazer a relação para dar 0, ou seja, cabeça com rabinho para a figura fechar totalmente. Então eu vou ter que inverter alguns, né? Percebam que eu inverti logo, ó, para ficar CB, BA. Aí quem eu inverti? Eu inverti o DC, o CD. Era CD, aí inverti o lado, ficou menos CD aqui agora. Tá cabeça com rabinho.
cabeça com rabinho, cabeça com rabinho. Eu vou ter que inverter esse cara aqui também, o DE, para ficar cabeça com rabinho. Inverti, aí não é mais DE, agora é menos DE, cabeça com rabinho. E vou inverter o EA. Aí se é o vetor oposto, ele é negativo, menos EA. Menos EA, menos DE, menos CD. Você vê que agora todo mundo fechou cabeça com rabinho, 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 cabeça com rabinho. Logo, toda essa combinação vetorial, já foi os dois logo, ó. Toda essa combinação vetorial, ela é igual a zero. Zero é igual a BA, não inverti, mais CB, não inverti, menos CD, menos DE, menos EA. Tudo isso igual a zero. Aí o que a gente faz é o jogo de sinal. Eu já fiz de acordo com as alternativas que eu estou vendo. Passo EA para o outro membro, muda de sinal, fica positivo. Passo CB para o outro membro, muda de sinal, fica negativo. Passo DE para o outro membro, muda de sinal, fica positivo. Passo BA, não passei BA, permanece positivo. Não passei CB, CD permanece negativo. Então, logo a alternativa D de Dilícia de novo. Eu estou fazendo rápido assim, mas você vai testando item por item. E aí você vai ver que não vai bater. Primeiro, CB. CB no primeiro membro é negativo pela relação vetorial. Então já está errada. Letra B, BA. BA no segundo membro é positivo. Se eu passar para o primeiro vai ser negativo. Tá vendo? EA é positivo, CB positivo, tá vendo? Não, CB é negativo no primeiro membro. E aí vai. Beleza? Vamos continuar. Dá uma treinada nessas questões aí, que elas são facinhas. Terceira questão. Vamos lá. Na figura são dados os vetores A, B e C. São questões que não tem um módulo, viu, galera? Sendo a unidade de medida no módulo desses vetores, pode-se afirmar U é a unidade de medida. E veja quantos quadradinhos ele tem. Quantos lados de quadrado? 2, viu? São 2 lados de quadrado. Então, cada U vale 2 lados de quadrado. Pode-se afirmar que o vetor D, que é igual a A menos B mais C, olha aqui a combinação vetorial que ele deu, ele não usa o vetor B, ele usa o menos B. Então, se ele usa o menos B, a gente vai ter que inverter o lado desse B. A seta que era para lá, agora vai ser aqui. Então, ó, foi o que eu fiz. Primeiro caso que eu fiz foi isso aqui. Agora, perceba uma coisa. A e B, eles são paralelos, eles têm a mesma direção. E têm sentidos opostos A e menos B. O vetor A, o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B. Eles são iguais, não tem o mesmo tamanho? Sentidos opostos não subtraem. A menos B, zero. Vetores em mesma direção e sentidos opostos subtraem. Como eles são iguais, o número menos ele mesmo, zero. Qual é o vetor resultante? Quem é que sobra? O vetor C. Então, logo, o vetor D vai ser igual ao vetor C, porque só sobrou ele, A menos B é zero. Então, D é igual a C, que tem quantas unidades? Cada unidade não é 2 lados? Então, 2 unidades. 1, 2, 3, 4 quadrados. 2 unidades, porque cada unidade vale 2 quadrados. 2 unidades. Logo, ele é 2 vertical para baixo. Letra B, 2 unidades e sua orientação é vertical para baixo, porque ela é igual ao vetor C. Beleza, galera? Vamos lá, continuar. Questão matematicamente facílima, né? Agora você tem que usar o conteúdo de vetores completamente. Regra do paralelogramo. Gente, existe uma noção em relação à regra do paralelogramo, como ela é formada. Eu não vou passar isso para vocês, eu já vou direto para a regra.
Ó, a regra do paralelogramo consiste em você ter apenas dois vetores formando um ângulo alfa entre si. Um certo ângulo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, aí vai. Bem, é você formar, tá vendo? Formar linhas paralelas e imaginárias aos vetores, paralelas, aí forma aquela figura da matemática, o paralelogramo. E quem é o resultante? É a diagonal desse paralelogramo partindo dos vetores. Está aqui o resultante. Bem, na regra do paralelogramo, para calcular o vetor resultante, eu uso uma formulazinha matemática que é pequenininha, né? O vetor resultante, a combinação do vetor A mais o vetor B, é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Vem da lei do cosseno da matemática. A diferença é que na lei do cosseno da matemática, esse cara aqui é negativo, aqui é positivo. Não dá para explicar agora por quê, né? Porque a aula tem que ser curtinha e para demonstrar realmente essa fórmula demora um pouquinho. Eu tenho que dar aula de matemática básica. O caso especial é quando os vetores são perpendiculares. Perpendicular é quando formam um ângulo de 90 graus entre si. Logo, se eles formarem um ângulo reto entre si, 90 graus, o resultante será a diagonal, ou seja, a hipotenusa do triângulo, e já vimos isso, é só utilizar o teorema de Pitágoras. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Beleza, galera? Um exemplozinho para vocês verem como se faz a regra do paralelogramo. Vamos lá? Ó, ele pegou nessa questão e colocou dois vetores iguais a 8 unidades. Formam um ângulo de 120 graus entre si. Qual o vetor resultante? Tá vendo? Um vetor 8 unidades, outro vetor 8 unidades e um ângulo de 120 graus entre eles. Beleza? Aí eu vou formar linhas paralelas e imaginárias aos vetores, fechando a figurazinha que é o paralelogramo. Vamos lá? Ó, o primeiro paralelo a esse primeiro laranja, o segundo paralelo ao vermelho. Fechei o meu paralelogramo, a minha pipa. Aí meu paralelogramo. Logo, o resultante, a diagonal do paralelogramo saindo da emenda dos vetores, da junção dos vetores. E aí eu utilizo a equação. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 120 graus. Veja que eu coloquei os vetores no lugar, né? 8 ao quadrado, 2 vezes 8, vezes 8, vezes, aí vem o cosseno de 120 graus. Gente, 120 graus é suplementar a 60 graus. O que isso quer dizer? Ângulos suplementares são aqueles que a soma dá igual a 180 graus. 120 mais 60, 180. Principal propriedade dos ângulos suplementares. O cosseno de um é igual ao cosseno do outro com o sinal trocado. Um é positivo, outro é negativo. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Cosseno de 120 graus, menos 1 sobre 2. Essa propriedadezinha que eu disse a vocês agora, ela é uma propriedade matemática dos ângulos suplementares. Menos 1 sobre 2. Aí aqui no caso, ó, 8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado, 64. Primeiro, potenciação e multiplicação. Mais com menos, menos. 8 vezes 8, 64. 2 eu corto com 2. 64. 64 menos 64. 0. 64 mais 0, 64. Raiz de 64. 8 unidades. Termina aí. Viu? Dá uma lidazinha, uma olhadinha direitinho, com todo carinho, gente. Bem, nós aprendemos, né, a de dois vetores tirar um, o resultante. Agora a gente vai aprender a decompor esse vetor, ou seja, tirar 2. De 1, tirar 2. São chamadas de componentes do vetor. Para fazer essas componentes, a gente utiliza o plano cartesiano, porque às vezes tem necessidade da gente fazer em mesma direção, em mesmo sentido ou sentido oposto, que é só somar ou subtrair, que é mais fácil do que está fazendo um monte de regra. Ó, nesse caso aqui, eu tenho o vetor A
E aí o vetor A ele vai estar dimensionado em duas dimensões, o eixo Y e o eixo X. Você vê que agora a gente começa a falar em bidimensionalmente, né? Em grandezas em duas dimensões, A, Y e X. Nesse caso, eu vou fechar o vetor A, ó, uma linha paralela ao X, fechei no Y. E aí no eixo cartesiano Y eu vou tirar um vetor equivalente ao vetor A para o eixo Y, chamada de componente vertical do vetor a componente Y, o vetor AY. A mesma coisa eu faço para o X. Ó. Paralelogramo, tá vendo? E o vetor AX, paralelo, paralelo. X, Y. Para tirar esses valores, os valores dos vetores A, Y e AX das componentes, eu vou fazer aqui a regra poligonal, cabeça com rabinho, tá vendo? AX e AY. E o meu vetor resultante, que é o A, que fecha a figura, ele será a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos. AX e AY. Aí é só usar as leis de seno e cosseno. Usando a lei do cosseno, nós temos que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, próximo a ele, sob a hipotenusa. Meio por extremos, AX vai ser igual a A vezes o cosseno alfa. E o seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Meio por extremos, AY é igual ao vetor A vezes o seno. A componente X é o vetor vezes o cosseno, a componente Y é o vetor vezes o seno do ângulo. E aí, a gente vê um exemplinho. Ele quer as componentes do vetor A. Esse vetor A vale 18 unidades. Aí a gente faz o cálculo, né, gente? Mesma coisa do exemplo anterior, né, da figura. Vetor AY, componente Y. Vetor AX, componente X. O vetor A ele se dimensiona nas duas dimensões. Vertical para cima, horizontal para direita. Vamos lá? AX é A vezes o cosseno. O vetor A é 18, qual é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Logo, 18 dividido por 2, 9. 9 raiz de 3 unidades, termina aí. O vetor AY, A vezes o seno de 30. 18 vezes o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, 9 unidades. 18 dividido por 2, 9 unidades, termina aí. Beleza, turminha? Espero que tenha ajudado, viu? E aí, bom recesso e a gente se vê depois, viu? Tchau. Antes de terminar, o módulo de vocês, questões para casa, viu, gente? Questão da página 9, Física 2, vetores, tá certo? Página 9, da página 9 até a página 11, tá certo? 9, 10 e 11, tá bom pra vocês, viu, galera? Façam a página 9, 10 e 11 e até a próxima.